Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira, é isso? Quarta-feira fria aqui em São Paulo. E a gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. O dólar deu uma revertida hoje, voltou a subir, subiu 0,7% no encerramento dos negócios do mercado de câmbio, R$ 5,07 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa na B3, mercado de ações, com leve valorização de 0,1%, fechando o dia 129, quase 130 mil pontos. Lá fora, índice Dow Jones na Bolsa de Nova York, fechou com leve queda de 0,4%. Dólar Index subiu um pouquinho, aquele indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes. Petróleo deu uma recuada depois da alta de ontem, caindo 0,4% hoje em Nova York, o WTI, e 0,2% em Londres, o petróleo tipo Brent. Mesmo assim, o combustível parece que atingiu um patamar novo aqui, na faixa dos $72 o barril, mercado do Brent em Londres, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras. E não é de duvidar uma nova alta do preço dos combustíveis, gasolina e diesel, nos próximos dias, em função dessa nova alta dos preços do petróleo no mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, depois das altas dos últimos dias, soja recuando nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago, queda de 1,1%, volta das chuvas em parte das regiões produtoras dos Estados Unidos, foi um dos fatores que determinou esse fechamento em baixa, além da expectativa de que amanhã, quando sai um novo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, com novas estimativas para a safra americana e também mundial, isso também deu uma pressionada no mercado nesta quarta-feira, porque a expectativa é de que haja um ajuste para cima na expectativa da produção da safra americana de soja, que está em final de plantio nesse momento. No caso do milho, mesma coisa, também em volta da chuva deu uma pressionada nos contratos mais distantes, referentes à futura safra americana, mas os mais próximos fecharam ainda em alta, 0,6%, conforme a gente está vendo aí, basicamente por sinais de boa demanda pelo milho americano, o que é bem compreensível nesse momento, porque o Brasil está com uma safra pequena, quebrou a nossa safra por falta de chuvas, o Brasil vai ter pouca coisa para exportar esse ano, então está havendo uma concentração maior no mercado americano, com o que resta da safra do ano passado, e já com antecipação de safras, de compra de safra nova americana, diante da expectativa de uma produção grande esse ano. A expectativa é que amanhã, nesse relatório do USDA, se aumente a estimativa da safra americana para 381 milhões de toneladas, que é 21 milhões a mais do que a safra do ano passado. E isso seria o fator de pressão para os preços dos contratos futuros mais distantes. Mas no curto prazo ainda o preço fechando em alta. O que mais? O trigo fechou em queda hoje, 0,4%. Chuvas voltando ao norte das regiões produtoras dos Estados Unidos, isso é um fator de pressão sobre os preços. O dólar um pouco mais alto lá fora também exerceu uma certa pressão sobre os mercados de commodities em geral, e o trigo foi um dos que sofreu com essa pressão aqui do encarecimento do produto americano, à medida que o dólar ficou mais caro. O que mais? Vamos para para Nova York. Bolsa de Nova York com algodão voltando a subir, a expectativa é que esse relatório do USDA que sai amanhã aponte em produção e estoques menores, tanto nos Estados Unidos, maior exportador mundial, quanto em termos globais. Então é bom lembrar que o Brasil está com uma safra bem menor esse ano, por redução de área de plantio. Então, isso exerceu essa sustentação nos preços do algodão lá em Nova York. O café caiu um pouquinho, 0,3%, o arábica, indicação de volta das chuvas na região sudeste do Brasil aqui, foi um fator de pressão sobre os preços, e o robusto em Londres acabou acompanhando, caiu até um pouco mais, 0,9%. Açúcar voltou a subir um pouquinho, 0,1%, não subiu mais porque há previsão de retorno das chuvas também na região sudeste do país, e isso também deve dar uma aliviada nos canaviais, portanto, o açúcar basicamente se consolidou aqui de forma mais ou menos estável em relação ao fechamento de ontem. O que mais? Para finalizar, ainda em Nova York, temos aqui o preço do suco de laranja subindo de novo. Vamos ficar de olho, o suco de laranja está subindo todos os dias, né? Preocupação com safra aqui no Brasil, safra menor, estoques baixos, e também preocupação com a safra da Flórida dos Estados Unidos, à medida que se aproxima a temporada de furacões lá no Golfo do México,
o verão está chegando nos Estados Unidos e sempre é um fator de sustentação e especulação nos preços do suco de laranja. Cacau caiu hoje 1,1%, boi gordo na B3 caiu, olha só, o mercado físico continua muito firme. Caiu na B3 0,9%, contrato de julho, fechou a 325,05 arroba. E o dólar, conforme a gente já disse no início, fechou em alta de 0,7%. Bom, falei de boi aqui, vamos falar de carne bovina agora. Eu tenho a satisfação de conversar agora com Antônio Camardelli, presidente da BIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Meu amigo Camardelli, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso consultor AgroMais. Conta para a gente, estava vendo aqui estatística que a própria BIEC divulgou ontem, se não me engano, sobre as exportações de carne bovina, deu uma recuada agora em maio, né? E também no próprio acumulado até de janeiro a maio. O que está vendo no mercado de exportação de carne bovina? Antônio Camardelli, muito boa noite. Boa noite, é um prazer, Silmar. Depende do ângulo que tu vai olhar os números, né? Se tu olhares em relação à queda do volume, né, não nos interessa muito, uma vez que tu tem um preço médio um pouco maior e nós conseguimos aumentar a receita dentro desse período, né? Então, seria, na nossa visão, o equilíbrio ideal, né? Quanto mais receita e menos volume, tu tem teu produto mais valorizado. Então, a gente acha que dentro do processo, né, e durante esse convívio com a pandemia, né, nós ainda estamos dentro de uma expectativa extremamente louvável, né, e com ótimos presságios, segundo o que a gente vem vislumbrando, né. É importante colocar para vocês que nós conseguimos, através de inúmeros procedimentos, principalmente do governo, né, a declaração de essencialidade do setor, a portaria conjunta que disciplinou e determinou quais os procedimentos em relação à proteção do produto e de funcionários. Então, hoje a gente, em plena transcurso, digamos assim, da pandemia, nós temos uma cadeia produtiva com poucos reparos, né? E isso vai conferir uma grande possibilidade da gente administrar muito bem, né, as demandas externas que certamente virão não só daqueles que eram produtores, como também aqueles que vão sentir necessidade de importar quantitativos para administrar o consumo interno. Bom, eu vi que no reporte que vocês enviaram ontem, a China continua ponteando aqui as importações, até com crescimento, e um fato que me chamou a atenção aqui é o aparecimento com mais vigor aqui do mercado dos Estados Unidos, que sempre foi um mercado mais retraído para a nossa carne. A coisa começou a andar em termos de Estados Unidos. O que está permitindo essa abertura maior agora neste ano de 2021, Camardelli? Na verdade, é a sequência e a evolução dos compromissos firmados depois do fechamento, né? A abertura foi feita em cima de inúmeros compromissos, tanto dos privados como de governo, e a gente tem tido uma taxa de sucesso altíssima, né? Basta verificar que ainda nós temos nossas cargas praticamente todas verificadas e a gente não tem notícia de nenhum impasse, né, ou alguma irregularidade que possa conturbar esse momento, né? Nós, na sequência, estamos conseguindo habilitações de mais frigoríficos e a gente vê aí uma progressão, né, dos volumes exportados e um preço médio extremamente atrativo, o que serve também para contrabalançar a capilaridade dos frigoríficos nos estados diferentes, né? Proporcionando àqueles que não têm uma lista top tipo China, se assegurem, né, de outras listas que sejam também competitivas e demandantes, como é o caso dos Estados Unidos, e isso configura um grupo de alternativas de sucesso comercial para os associados. Camardelli, nós estamos entrando numa entre-safra que possivelmente vai ser mais longa que a do ano passado, que já foi cumprida, as chuvas atrasaram muito no ano passado, e agora a situação hídrica do país aqui é bastante complicada, não tem chovido muito, e isso significa aqui um aperto ainda maior na oferta de gado gordo, né? Eu imagino. E até isso está refletido nos preços que estão subindo muito. Como é que se enxerga esse cenário em termos de abastecimento de matéria-prima para as indústrias a partir de agora?
Eu acho, Silmar, que primeiro a gente tem que ter uma adequação de um item fundamental que a gente tem pedido socorro para a ministra e recentemente para a Conab, né? Que é a avaliação e a mensuração e a validação dos dados estatísticos. Nós temos um anúncio hoje de um dos contratados da BIEC, que é a Tenagro, que determina e explica muito bem uma realidade diferente do rebanho anunciado. E isso pode ser, de fato, né, uma conversão direta a uma explicação da dificuldade momentânea em alguns períodos da reposição, né, de animais, mas também do quantitativo disponível. Mas, por outro lado, né, qualquer que seja o raciocínio, o importante é que a perenidade da demanda, né, a estabilidade de preços, ela, em primeira ordem, ela contribui para a essencialidade da cadeia como um todo, ou pelo menos da cadeia comercial, sendo mais explícito, que é a manutenção do produtor na sua atividade, sabendo que ele vai ter uma rentabilidade. O resto a gente vai ter que administrar. Pontualmente, a gente acha que, aos poucos, no final ou no começo do primeiro semestre, tu pode ter um número maior de bezerros, tu tem aí itens que são extremamente ponderáveis, como uma vez que estamos exportando aí um grande quantitativo para a China, figura aí, dá para se falar entre 400 e 500 mil animais por mês, né? Dependendo do volume, um pouco mais, um pouco menos. E isso, dentro das características da demanda, que são animais de menos 30 meses, né? Se por um lado ele nos dá uma dificuldade, né, de volume de matéria-prima, por outro lado, se constata uma antecipação da idade de abate, uma retenção maior de fêmeas para que isso se finalize, né, dentro da cadeia produtiva mesmo. Então, a gente tem que contar dentro desse processo com os momentos que a gente tem que trabalhar melhor e principalmente a precificação externa, e encaminhando esses ajustes necessários, né? Um outro item importante para falar é que a BIEC estrutura, junto com o governo, a abertura de novos mercados, né? A abertura de novos itens em mercados já abertos. A gente pode citar recentemente que Singapura, agregamos ao nosso portfólio comercial carne com osso e miúdos, né? Então, a gente tem alguns vislumbres extremamente interessantes para o setor, entre eles a abertura de mercados extremamente importantes em volume e em preço médio, como é o caso da Coreia do Sul, uma demanda de 440 mil toneladas, cativas de Austrália e Estados Unidos em 80% das importações. A gente vê aí uma taxa de sucesso do Ministério e da sua equipe técnica também, da Secretaria Internacional em Defesa, num progresso de negociações com o Japão, um mercado de 700 mil toneladas em um preço médio extremamente competitivo, de sorte que a gente está cuidando, né, para a manutenção do status sanitário, que é importantíssima. Recentemente, a gente pode citar o acréscimo aí de mais estados como livre sem vacinação na reunião de 15 dias atrás da OIE. Isso tudo vai aumentando o nosso cacife, né, para que na abertura de mercados que ainda estão fechados, né, seja por qualquer motivo, na maioria das vezes, por barreiras técnicas travestidas de comerciais. Parece positivo aqui essa briga da China com a Austrália, né? A Austrália é um grande exportador, andar brigando bastante por questões que vão, inclusive, levam até o aspecto geopolítico. Isso acho que nos favorece de alguma forma, né, Camardelli? Na verdade, isso é muito pontual, né? Nenhuma briga no mesmo setor ela é benéfica, né? Porque tu pode contar com uma reposição em algum percentual passageira, mas depois tu termina devolvendo esses volumes de alguma forma, né? Mas é importante citar, Silmar, é que nós particularmente temos características diferentes no processo de exportação. A Austrália, pela origem racial, ela participa muito mais na área gourmet, né? O Brasil tem uma especialidade ímpar
e praticamente tem zero de competitividade dos maiores players no que se refere às carnes culinárias e à carne ingrediente, né? Então, essa característica ela nos mantém sempre no primeiro posto no abastecimento desses dois tipos de carne e nos reserva um espaço que tem sido progressivo da gente ocupar esse nicho maior, né, de carne gourmet, que é praticamente cativo de Estados Unidos, um pouco de Europa e também da Austrália. Para finalizar, Camardelli, voltando aí na questão do boi aqui, passo ralhando, confinamento complicado, por preço que a gente vê aí do milho e também do farelo de soja, quase tornando impossibilitado aqui um aumento de gado confinado. Por outro lado, temos aqui um mercado interno de carne bovina praticamente estagnado, ou seja, até com queda, né, em função da própria questão de renda, né? Sobrou o mercado externo. A remuneração do mercado externo, os preços estão compensando e permitindo uma certa margem para a indústria ou a coisa está espremida mesmo? Está exprimida, né? Em algum mercado sim, né? E a proteção é feita pela alternativa de mercados, né? Esse equilíbrio vai muito do fator específico de cada grupo, de cada indústria, né? Dentro da sua composição de exportação e mercado interno, né? Mas vale lembrar que também tu não sai sem punição e tu não pode fazer um movimento de abandonar o mercado interno e ir totalmente para o mercado externo, né? Tem que ser sempre muito ponderado. Daí vai um pouco, vai um detalhe muito importante, digamos assim, né? Da qualificação das tuas parcerias comerciais nos outros países, né? Que se tu considera parceiro, tu sabe e tem a colaboração para superar esses momentos difíceis, tanto lá como aqui, né? De sorte que a gente está indo, né, com os números relatados, a gente tem alguns movimentos extremamente significativos, né? Mercados que estão demandando bastante na proporção, no comparativo com os outros anos, como é Estados Unidos, como é Filipinas. A gente recompondo outros mercados exatamente pela condição, né, de segurança do produto. Para a China, nós temos toda a sorte de controle de produtos, de análise, né? E vocês têm acompanhado pela mídia, eu não tenho lembrança do último episódio negativo, digamos assim, de algum problema com algum produto que a gente tenha tido com a China, né? Então, é como eu citei anteriormente, né? O trabalho conjunto, o governo ajudando muito, é muito tranquilo lidar hoje, seja com a Apex, que é um grande parceiro, com uma agência de promoção, com o Ministério de Relações Exteriores facultando e trabalhando junto com o Ministério da Cultura e com a entidade. Então, a gente tem um trabalho que está sendo diferenciado pela oportunidade que a própria pandemia e o home office e essa condição de virtual da gente se reunir tem proporcionado uma revisão de todos os itens, né? E a gente pode citar como grande avanço, Silmar, que o Chile é o primeiro país que aceita oficialmente, né, vistorias das nossas fábricas online, com isso dispensando risco, custo, né, e tendo uma garantia 100% dentro do que as indústrias da BIEC estão oferecendo, de que essas auditorias, né, se processem 100% factíveis e viáveis, tanto é que depois desse experimento, o Chile homologa o Ministério da Agricultura e as indústrias da BIEC, né, disponíveis para fazer sua habilitação online, e a gente vai usar esse modelo para outros países que têm essa dificuldade de habilitações presenciais. Então, a gente segue no rumo, superando as dificuldades, e vamos em frente aí, até que a gente, não se sabe até onde, né, consiga superar a adversidade dessa pandemia e volte as coisas a um processo um pouco mais normal, porque acredito que nunca vai ser como antes, né? Perfeito. Para finalizar, eu tinha uma última pergunta aqui, meu tempo está um pouquinho estourado, mas rapidamente aqui, se você fosse fazer uma projeção hoje para o ano, nós terminamos esse 2021 com que volume, um crescimento do volume, crescimento de valor de faturamento também? E qual seria? Por enquanto, com essas expectativas que a gente tem acréscimos, né? Mesmo com a pandemia, nós não vamos mexer na nossa manifestação
na reunião de encerramento e perspectiva para 2021, né? Então, a gente acredita que fica nos mesmos patamares, exportando mais de 8 bi, né? E também mais de 2 milhões de toneladas. Então, a expectativa que se tem, ela está fundamentada não única e exclusivamente em numerologia, mas sim no avanço, né? No retorno da normalidade de alguns mercados. A gente fica muito atento à coisa de food service, de fast food, isso tudo tem muita importância pelo dinamismo, né, do abastecimento e da necessidade de importação. E mais, Silmar, alguns outros países que têm dificuldades estruturais por problemas políticos que não cabe aqui citar, né? Mas a gente sabe que está em franco desenho, né? O retorno comercial do Irã pela provável resolução do acordo nuclear. O Brasil será muito competitivo e a expectativa que se tem é que rapidamente recompõe esse mercado, que é um importador extremamente interessante, não só em receita, como também em volume. Bem lembrado, o Irã voltando ao mercado. Muito bem, eu conversei com Antônio Camardelli, presidente da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, particularmente carne bovina. Camardelli, muitíssimo obrigado pela entrevista, uma boa noite e até uma próxima oportunidade, que eu espero que seja breve. Boa noite. Estamos à disposição, um grande abraço e cuide-se. Muito bom, obrigado, hein? Muito bem, vamos em frente aqui. Nosso tempo ficou mais curto agora, a entrevista foi longa. Rapidamente conferir aqui o mercado físico de soja. Fechou praticamente estável hoje. Mercado muito travado na soja, com a queda de Chicago. O câmbio deu uma segurada no preço, mas não houve praticamente negócio no mercado interno brasileiro nesta quarta-feira. Preço no Porto Rio Grande, fechamento de hoje, R$ 172 por saco. Paranaguá, 173, em ambos os casos estáveis. No interior de Passo Fundo caiu R$1 para 168, Cascavel 167, estável. Rondonópolis também não mexeu, ficou em 166. Rio Verde caiu R$3 para 164. Dourados, Mato Grosso do Sul, caiu R$1 para 159. O que mais? Temos pouco tempo ainda, temos aqui a notícia do IPCA, que saiu hoje, o índice oficial da inflação, para o mês de maio, liberado pelo IBGE, mostrando aqui um patamar maior para o mês em 25 anos. Essa não é uma boa notícia, e porque a inflação está subindo mesmo, de verdade, como a gente pode ver nos números. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 0,83%. Segundo o IBGE, trata-se da maior taxa para maio desde 1996. Em abril, o IPCA havia ficado em 0,31% e no ano o indicador acumula alta de 3,22%. Em 12 meses, o avanço é de 8,06%. E as exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 414 mil toneladas agora no mês de maio, um número que supera em 3,7% o total embarcado no mesmo período de 2020, de acordo com dados divulgados pela BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. No acumulado do ano, as exportações chegaram a 1.846.000 toneladas, e entre os principais mercados importadores deste ano, pelo menos até agora, destaque para as Filipinas, para a Rússia, para o Reino Unido e também para o Chile. E nós vamos ficando por aqui no nosso Consultor Agromais desta quarta-feira, quarta-feira que termina aqui com bolsas caindo, no caso dos grandes, particularmente da soja, milho voltou a subir, mas tudo na expectativa do que deve acontecer amanhã. É bom ficar de olho que amanhã à tarde, 15 horas pelo horário brasileiro, a gente vai divulgar aqui no nosso programa de amanhã, o novo levantamento do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trazendo aqui novas informações sobre a safra americana e mundial. A expectativa é que vai haver um ajuste para cima na expectativa da safra de soja e de milho dos Estados Unidos. E no caso do algodão, possivelmente para baixo. Uma boa noite e até amanhã.